Olá, irmãos, irmãs, boa tarde. Vamos aí fazer mais uma live. Na verdade, essa live eu quero falar a respeito de um assunto que está sendo muito comentado no momento, referente a um episódio lamentável que a gente pôde presenciar aí, né? Questão de uma violência, de racismo e tal contra um rapaz. Por policiais, se eu não me engano, norte-americanos, alguma coisa assim, né? Não me aprofundei muito, mas eu vi aí por cima o ocorrido, li algumas manchetes e tal, mas eu observei muita indignação com relação a isso da parte das pessoas, do público em si, e óbvio, né? É de fato de se indignar, porque violência é uma coisa que para aqui, né? É difícil da gente engolir mesmo, né? Ainda mais quando é com relação a racismo ainda, em pleno século XXI, a gente ainda vê que as pessoas têm isso introjetado nelas, né? Essa questão do racismo, do preconceito. E isso é assustador. Isso é assustador. E assim, só que a gente não para pensar num detalhe, né? Crianças, tudo parte, gente, na verdade, tudo parte lá de uma infância, tá? Porque assim, a gente observa muitos adultos se manifestando, falando, muitos adultos enfurecidos até com relação a essa situação. Adultos que agridem, por exemplo, outras pessoas e como protesto até. Só que assim, não tem muita coerência, né? Por exemplo, o cara que agrediu aquele rapaz negro, de fato, a gente repudia a atitude dele. Só que qual é a diferença dessas pessoas que de certa forma também estão agredindo este policial verbalmente? É onde a gente vê que a questão ela tá mais a fundo do que parece, né? É assim, nenhuma criança nasce racista, machista, feminista, separatista, religiosa, extremamente religiosa. As crianças aprendem a ser assim. Elas aprendem. Elas vão aprender de quem? De um adulto, né? Do adulto ali em questão responsável por elas. E o que esperar de uma criação onde os responsáveis são pessoas doentes também? Doente vai criar outro doente. Por exemplo, eu observei esses dias a seguinte cena. Um vídeo aí na internet, aí pelo Face, de um menino agredindo uma mulher, né? E aí, quem tava filmando dizia assim no vídeo pra mulher: senta a mão na cara dessa criança, bate nela, dá um tapa e ela nunca mais vai fazer isso, tal, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando, qual seria a diferença desse adulto para a criança? Quer dizer, o adulto ele se nivela na criança, né? Porque é mais fácil a gente agredir do que educar, né? As pessoas querem soluções rápidas, elas não querem ter o trabalho de educar os próprios filhos, né? Então, assim, a gente vê que essa questão, ela tá vindo lá de trás, ela começa numa infância. Então, vamos ter atenção como nós estamos criando os nossos filhos antes da gente querer ir para uma rede social fazer algum protesto, alguma manifestação contra alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas elas estão numa rede social indignadas, né? Indignadas contra a violência, indignadas contra o racismo, só que elas praticam as mesmas coisas no dia a dia delas. Elas ensinam os filhos delas a serem assim, violentos. Muitas vezes os pais não estão ensinando os filhos a serem racistas diretamente, mas estão ensinando os filhos a serem violentos, a agredirem uns aos outros, a agredirem outras crianças, a serem intolerantes. Então, assim, a questão ela é bem mais complexa do que parece, né? Não adianta também as pessoas cobrarem uma mudança se elas mesmas elas não são a mudança que elas querem ver. Né? É igual da outra vez eu falei numa live, o adulto fala assim pra criança lá que tá berrando: cala a boca, fica quieta, gritando. Ué, cadê o exemplo? Eu falo, gente, porque eu mesma já fui dessas mães, no berro, no grito, mas assim, cadê a coerência? Isso é hipocrisia.
Então a gente está criando os filhos como? Essa é a questão. Quais são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos? Como nós estamos tratando nossos filhos? A gente quer um mundo livre de violência, mas praticando violência? A gente quer que nossos filhos sejam pessoas do bem, pessoas educadas, estimulando eles a serem sem educação, violentos, né? Então, assim, vamos ter atenção nisso, porque é muito fácil a gente reclamar dos problemas, mas só reclamar dos problemas não vai modificá-los, não vai solucioná-los. A gente tem que realmente partir para uma transformação, e essa transformação ela começa de dentro, na mente, na própria mente. Enquanto as pessoas tiverem essa mente primitiva, essa mente cauterizada na hipocrisia, a gente vai continuar presenciando cenas lamentáveis como essa, de pessoas agredindo umas às outras por uma questão de um preconceito, de um racismo, por conta de gênero sexual. A gente vê isso todos os dias. Infelizmente, este rapaz, ele não foi o primeiro e a gente sabe que ele não vai ser o último a sofrer um preconceito racial. Tantos outros sofrem preconceito por conta da opção sexual. E até aí, o que a gente faz? A gente assiste de camarote e continua sendo as mesmas pessoas. A gente vai continuar sendo aquelas pessoas que só reclamam numa rede social, que protesta, mas que no dia a dia a gente continua a mesma coisa. Enquanto não houver essa mudança, enquanto nós não praticarmos de fato o domínio próprio, o mundo não vai mudar. As coisas não vão mudar. Enquanto os adultos continuarem sendo adultos doentes, enfermos na mente, esses adultos vão continuar instruindo essas crianças. Doente, ensinando crianças a serem doentes também. Adultos que reclamam de uma violência, mas praticam violência também. Olha que coisa louca isso. Então, assim, comecem a prestar mais atenção nisso. Porque se de fato essas manifestações que a gente vê numa rede social mudassem a mentalidade das pessoas, com certeza o mundo ele não estaria mais assim, porque a gente observa muitas pessoas indignadas, né? Mas se cada um que faz essas reclamações, que levanta essa bandeira contra o racismo, começar a mudar os atos, as atitudes, a mentalidade, aí a gente começa a ver uma mudança, de fato. Né? De fato. É igual, por exemplo, assim, eu vejo muitos pais falando assim para os filhos assim: estuda para você ser alguém na vida. Você tem que fazer isso para ser alguém na vida, né? Gente, os nossos filhos, eles já são alguém na vida. Eles são alguém, eles são vida. Eles não têm que estudar para ser alguém na vida, porque ser alguém eles já são, eles são vida, eles são importantes, eles têm valor. Não desmereçam o filho de vocês. Instruir o filho de vocês, por exemplo, a estudar é para que eles tenham uma situação de vida diferente. Não para que eles sejam alguém, porque ser alguém eles já são. Vamos começar a mostrar para os nossos filhos, para essas crianças, que elas têm valor, que elas podem ser diferentes. Quando a gente observar que nossos filhos vêm, por exemplo, da escola com algum comportamento que não é legal, com alguma brincadeira que estimule uma violência, que estimule o preconceito, nós pais vamos pegar, senta com o filho, orienta. Olha, filho, isso não é bacana, isso magoa o amiguinho, né? Mas não é o que a gente vê. Muitas vezes os próprios pais estimulam os filhos a serem assim. E nem sequer nota, e nem sequer percebe. É coisas que muitas vezes passam desapercebido. Aí depois, eles crescem, e aí vão lá ficar reclamando. Qual foi o erro, onde está o erro, isso, aquilo. Muitas vezes está lá, nos pequenos detalhes que está passando batido. Por conta, às vezes, da correria do dia a dia, de N coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas assim, vamos repensar a nossa vida, o que nós estamos fazendo, como estamos tratando nossos filhos, né? E é óbvio, gente, dar uma boa educação para os nossos filhos, dar total atenção aos nossos filhos, não é uma garantia de que também eles vão crescer e vão ser, nossa, perfeitos, vão seguir pelo bom caminho. Não é uma garantia. Sabe por quê? Os nossos filhos também têm uma mente. Eles são seres únicos também.
Eles vão escolher o caminho que eles querem seguir, mas isso garante aos pais uma consciência tranquila. Isso garante aos pais que eu fiz o meu melhor, eu dei o melhor que eu tinha, eu instruí no caminho do bem. Então vamos nos comprometer primeiramente a sermos adultos diferentes se a gente quiser de fato ver a diferença no mundo. Cada um de nós, eu falo cada um de nós. Né? É como eu esses dias publiquei até no meu perfil, que a real evolução, ela consiste no domínio próprio, em manter a paz. O que falta para o mundo é justamente isso, o domínio próprio, o domínio de si mesmo, e manter uma paz, manter o equilíbrio em si mesmo. Aonde que nós vemos hoje em dia adultos praticando isto, exercendo isso? Por muito pouco os adultos perdem o controle. É aquela coisa, bateu, levou, entendeu? Aí ensinam-se os filhos da mesma forma. Ah, fez tal coisa, vai lá e senta a mão, tá tudo certo. Gente, comecem a repensar. Comecem a repensar. Ah, meu filho me agrediu, vou agredir, eu vou bater. Se nivelou, já perdeu a razão. Hipocrisia pura. Parem para pensar um pouco. Analisem a situação. Busquem ser amigo e amiga dos filhos de vocês antes de mais nada. É assim, né? Nós pais, a gente tem aquela coisa do ego, né? A gente quer impor nossa autoridade, né? Eu sou mãe, eu sou pai. O ego às vezes quer falar mais alto, né? Só que isso é uma besteira. De nada vale a gente bater no peito e falar eu sou mãe, eu sou pai, e a gente não ser amigo dos nossos filhos. Não se aproximar dos nossos filhos. Sejam amigos dos filhos de vocês. Busquem criar essa intimidade, essa aproximação. Esse autoritarismo, essa violência toda que a gente transfere para eles, essa imposição de uma maternidade, de uma paternidade não resolve. Muitas vezes a gente até acaba afastando os filhos da gente. Aí lá fora aparecem os, abre aspas, fecha as aspas, os supostos amigos que são legais. E aí? Então vamos repensar, é momento, tudo isso que a gente está vivenciando nessa nossa atualidade, né? Essa quarentena, todo esse caos que a gente está vivenciando hoje, olhe com os bons olhos, serve também de reflexão. É o momento da gente parar também e começar a refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, sobre a forma que nós estamos educando nossos filhos, como nós estamos sendo como seres humanos. Eu vejo às vezes muita gente reclamando assim, que não pode sair de casa, que tá de saco cheio de ficar em casa, que é um fardo ficar em casa, não sei o que. Gente, ao invés de ficar reclamando de estar em casa e de que é um saco ficar em casa, principalmente quem tem filhos, aproveita esse momento, olha pro filho de vocês com um olhar diferente. Deem atenção de fato ao filho de vocês. Busquem compreendê-los, saber o que eles, a necessidade deles, o que eles vivenciam lá fora. Instruam, ensinem eles a questão do preconceito, que não é legal. Mostrem para eles a nocividade desses comportamentos. Ao invés de ficar estimulando o filho de vocês a terem essas brincadeiras que muitas vezes denigra a imagem do coleguinha, que a gente acha às vezes muito normal, né? Mas não é normal não. É como eu falei num outro vídeo, tem crianças que elas carregam traumas de uma infância com relação a algumas brincadeiras que dá dó, gente. Se vocês parassem para conversar com muitas crianças, vocês veriam que tem crianças assim que elas sofrem muito. E tem pais que estimulam isso, os filhos a serem assim, ficar fazendo chacota dos outros, ficar humilhando os amiguinhos. Estimulam o racismo, às vezes até inconsciente, mas está estimulando a tratar o outro, que é diferente, às vezes na aparência ou com algum outro comportamento. Gente, presta atenção, isso é sério. O tempo, não é que hoje seja o tempo de mudança, mas aproveite este tempo para mudança, para mudar, mas de dentro para fora. Mudar a mentalidade, renova essa mentalidade. Porque é como eu falei, de nada adianta as pessoas perderem o tempo delas numa rede social, fazendo textão, protestando contra a violência, falando disso, daquilo, descendo a lenha nas pessoas, quando elas mesmas são iguais.
As pessoas podem muitas vezes não estar praticando, por exemplo, racismo, mas estão praticando também outra forma de violência. Porque só das pessoas incitarem violência contra, por exemplo, os racistas, elas já se nivelaram neles. Tudo no mesmo nível. É a mesma coisa, o cara pratica racismo, ele agride um negro. Aí vai lá uma pessoa e começa a agredir aquela outra. Seu racista, seu isso, seu aquilo, maldito. Vai lá, soca a cara dele. Ué, qual a diferença? Qual a diferença? Tá entendendo o que eu tô falando, gente? A gente vive num mundo onde as pessoas aprenderam a ser hipócritas e elas vivem essa hipocrisia e elas nem notam. Elas nem notam. E quando a gente puxa a consciência dessas pessoas, elas ainda acham ruim. Muitas delas sabem que falam, mas eu não tô fazendo isso. Mas eu, por exemplo, a pessoa tá lá. Ó, só vou dar um exemplo, tá? Chega lá alguém e agrediu um negro, racista. Aí vai o outro que é contra o racismo e fala assim: maldito, agrediu um negro, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Qual é a sua diferença do racista? Ah, mas eu não agredi negro. Mas você está agredindo o outro que praticou o racismo. Qual é a sua diferença dele? Você está estimulando o ódio numa rede social a outra pessoa. Qual é a sua diferença? É a mesma coisa, vai. O pai, ele não quer que o filho o agrida. Mas ele agride o filho. O pai e a mãe não toleram que o filho encoste a mão nele. Mas ele encosta a mão no filho, ele bate no filho e tá tudo certo. Aí muitos pais falam, sabe o quê? Eu estou disciplinando o meu filho, eu estou ensinando ele a ter boa educação. E quantos adultos não são sem educação e indisciplinados? Eu conheço um monte. E se esses adultos indisciplinados, sem educação, começassem a ser repreendidos também com violência? Vou dar um exemplo bem idiota. Chega lá um funcionário na empresa, completamente indisciplinado, sem educação. Aí o seu chefe, que é seu superior, chega lá e enfia a mão na sua cara. E diz assim pra você: eu tô te disciplinando. Eu enfiei a mão na sua cara porque eu tô te disciplinando. Você aceita? Mas o seu filho tem que aceitar. Quantos pais não tratam seus filhos com falta de respeito, sem um pingo de educação? E se esse filho for agredir esse pai, vai aceitar? Então, uma moeda tem dois lados, gente. Uma moeda tem dois lados. É onde a gente tem que começar a buscar coerência nos nossos atos. Isso é só uma reflexão para hoje, tá? Porque assim, a gente observa as coisas acontecer. Então vamos começar a observar de fato o que está acontecendo e começar a nos autoexaminar, nos avaliar. Antes da gente querer ficar falando da vida alheia, antes da gente querer sair condenando as pessoas pelos atos delas, vamos avaliar se nós não estamos tendo os mesmos atos. Porque como eu falei, muitas vezes você pode não ser racista, mas você também é uma pessoa que comete agressão, que agride outras pessoas, que age com violência. E às vezes dentro da tua própria casa, contra os seus filhos, contra marido, contra a esposa. Mas você tá numa rede social protestando contra um racismo, contra a violência. Tem lógica? E a gente sabe o que acontece. Infelizmente, a gente sabe o que acontece. E deixa eu deixar uma coisa bem clara, tá? Bem clara, em alto e bom tom. Eu não sou a favor da violência. Eu não estou aqui defendendo um racista. Não é isso, tá? Eu estou aqui puxando a consciência das pessoas que condenam o racismo praticando a violência. É isso que eu tô fazendo, puxando a consciência de vocês. Puxando a consciência. É onde a gente começa... quando a gente começa a usar uma coisa chamada cérebro, a nossa própria mente, é onde a gente começa a avaliar mais e ter cautela nas nossas atitudes. A gente começa até a falar menos sobre algumas questões, porque a gente vê que a gente não tem nem moral para falar, muitas vezes. É onde a gente vê que tem muita gente aí que adora condenar as outras pessoas, mas se elas olharem para elas, elas vão ver que elas estão se condenando até naquilo que elas estão condenando os outros.
elas só não vêm. São iguais, iguaizinhas. Então prestem atenção a si mesmos e aos filhos de vocês. Porque como eu falei, muitas dessas coisas nascem lá na infância. Criança não nasce racista, criança não nasce machista, criança não nasce feminista. A criança é um papel em branco. O adulto que está com a responsabilidade, com a tutela daquela criança, seja pai, mãe ou outra pessoa, ela tem uma responsabilidade enorme nas mãos. E aí a gente começa a observar que tipo de adultos são esses que estão criando as crianças. Eu, quando comecei a olhar para mim como mãe, eu vi que eu tinha muita coisa para mudar. E como eu falhava como mãe. E assim, nós não viemos com manual de instruções. A gente não gera um filho e quando esse filho sai, não sai logo em seguida o manual de instruções. Não sai. A gente vai aprendendo a ser mãe no dia a dia. Os nossos filhos até vão ensinando a gente a ser mãe, a ser pai, na vivência. Então assim, se avalie. Notou que não teve um comportamento legal com o filho de vocês no passado? Ué, hoje pode ser diferente. Haja diferente hoje com o teu filho. Notou que fez algo que não deveria, que agrediu o filho de uma forma que não deveria, partiu para violência, pô, avalia, bota a mão na consciência. Essa criança vai crescer. Que tipo de referência ela vai ter? Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante, ela até me impactou. Na frase o pai dizia assim para o filho assim, cuidado por onde você anda. Aí o filho fala assim para o pai, cuidado Senhor por onde você anda, eu vou seguir os seus passos. Eu achei isso muito interessante, essa frase me impactou. Então assim, vamos nos autoexaminar. Como pais, como mães, como seres humanos, a forma como nós estamos vivendo sobre este plano físico. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, defendendo a forma da Terra, né? Brigando, debatendo que a Terra é plana, a Terra é redonda, a Terra é isso, a Terra é aquilo. Eu acho isso uma graça, porque não importa a forma geométrica do planeta, mas importa a forma como vocês estão vivendo sobre ela. Sobrevivendo, convivendo uns com os outros aqui nesse planeta. Então a gente vê que as pessoas elas se perdem muito com assuntos que não vão gerar nada, a não ser debates, quando na verdade o que de fato é importante e que deveria ter mais atenção as pessoas estão ignorando, que é a forma como elas estão sobrevivendo e vivendo aqui neste plano físico, como elas estão agindo uns com os outros. É onde a gente começa a ver que tem coisa, tem assunto que não vale nem a pena você entrar em debate. Vai debater o quê, pra quê e vai chegar aonde? Que diferença, por exemplo, eu vou falar, tá, gente? Que diferença faz pra mim, por exemplo, saber que a Terra é redonda, plana, quadrada, triângulo, losango, tanto faz. Mas me importa saber o meu proceder aqui nela, como eu estou agindo. Se eu estou cumprindo com as minhas obrigações, com as minhas responsabilidades. Se eu estou sendo uma boa mãe, se eu estou sendo uma boa cidadã, se eu estou comprometida com as minhas responsabilidades. Isso é importante. E as pessoas se esquecem disso. Elas se esquecem disso. Então, deem valor para o que de fato tem valor. Se atentem mais ao que de fato vai gerar uma mudança em si mesmo, em vocês mesmos. E é como eu falo, exerçam o domínio próprio. É possível e convém, devemos exercer o domínio próprio. Porque é por falta dele que está aí acontecendo essas coisas que a gente vê, essas violências, esses atos que a gente olha e gera repulsa, indignação. Mas aí, só gerar a indignação não resolve. O que resolve é a mudança, é a prática. Se só falar de amor resolvesse alguma coisa, o mundo não estaria como está. Não falta amor, falta a prática dele. Não falta paz, falta a prática dela. A gente vive num mundo que a gente fala demais, mas pratica de menos ou não pratica às vezes nada. Porque a gente está mais preocupado de ficar observando se o outro está praticando do que se autoavaliar e ver se nós estamos praticando.
Se perde muito tempo, por exemplo, numa rede social, observando os outros do que a si próprio. Porque fulano faz, porque fulano é racista, porque fulano matou, porque fulano pecou, porque fulano isso, o filho de fulano, o filho de ciclano, meu parente, não sei o que. E você já se olhou no espelho? E você? E o tempo que você perde numa rede social, ficar falando de todo mundo, expondo todo mundo, ridicularizando, difamando, semeando ódio. Você é diferente no quê? Que diferença você está fazendo na sua própria vida e na vida de uma outra pessoa? Só se avaliar. Bota o dedo na própria consciência, ó. Avalie-se. Avalie-se. Isso sim é importante. O autoexame, domínio próprio e manter a paz em si mesmo. Tá bom? É só uma reflexão. Porque assim, a gente entra na rede social e a gente vê, né, lá, tanta indignação, tanta lamentação, como se fosse a primeira vez que a gente visse um caso de racismo, como se fosse a primeira vez que a gente, por exemplo, visse um caso de violência. Isso nós vemos todos os dias. Por exemplo, enquanto eu estou aqui fazendo essa live, eu tenho certeza absoluta que em algum outro canto do mundo tem mais algum negro sofrendo um racismo. Tem mais algum pai agredindo um filho violentamente. Tem algum marido espancando a sua esposa. Tem alguma esposa maltratando o seu marido e seus filhos. Tem crianças neste momento que estão sendo feitas escravas sexuais em algum lugar por aí. Então, e tem gente que ainda acha que tem um inferno pós-morte e ignora que nós já estamos vivendo no inferno. Aqui é um inferno. Olha para o mundo, olha em volta. O que é isso para vocês que a gente está vivenciando aqui? É o paraíso? A gente está aqui de diversão, né? A gente está aqui para curtir a vida. A gente está de férias. E vamos continuar assim, vivendo sem um pingo de responsabilidade, sem comprometimento com o outro. Tá tudo certo, né? Então, falta de atenção. Então, não se preocupem com pós-morte, com o inferno depois não. Vocês já estão no inferno. Bem-vindos ao inferno. O inferno aqui, ó. Olha aí, o quanto de gente desequilibrada vivendo nesse mundo. Olha quantos atos endemoniados, irracionais que a gente presencia todos os dias. A gente aprende, por exemplo, dentro de um sistema religioso, até mesmo os filmes nos transferem a ideia de que ser endemoniado é você ficar se debatendo, enrolando a língua, espumando, virando a cabeça num 360. Gente, a palavra endemoniado significa irracional. Então a gente observa que tem muita gente endemoniada. Às vezes até nós estamos endemoniados. Até mesmo muitas vezes nós estamos cometendo atos irracionais. É aonde, ó, acorda, se olha no espelho e fala, caramba, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô falando. Muda. Muda. Sejamos nós a mudança que a gente tanto quer ver lá fora. Porque se cada um se comprometer em ser diferente, fazer a diferença, lá fora as coisas começam a fluir melhor. E isso é fato, isso é muito óbvio, isso é lógico até, tá bom? É só um conselho aí, uma reflexão pro dia de hoje para vocês. Eu agradeço quem assistiu, eu espero de coração que vocês recebam bem essas palavras e que antes de criticá-las de uma forma destrutiva, que aprendam a ouvir para compreender. Porque como eu já falei às vezes nas outras lives, a gente aprende a ouvir para responder. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm o ego delas ferido. As pessoas, quando elas detectam que elas não são diferentes das outras, que muitas vezes elas estão praticando as mesmas coisas que elas condenam em outras pessoas, elas se sentem feridas, magoadinhas, dodóizinhas. Aí, dos mecanismos de defesa dessas pessoas é a ofensa. Aí elas partem para a ofensa. Então, antes de alguém querer me ofender por conta das minhas palavras, ou vir no meu privado, que acontece muito, de vir, sabe, ofender mesmo, o palavreado mais chulo que vocês podem imaginar. Examinem as minhas palavras, meditem nelas. E se olhem no espelho. Se olhem no espelho. Isso é bom para todo mundo.
tá bom? Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês.